Povinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ferdi, depois de muito tempo falando. Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu nem tava lembrando que esse canal existia aqui, não, sabe? Mas dia 10 de outubro de 2024, eu recebi um e-mail de um seguidor. Eu comecei o canal meio que num desespero. Um desespero de, sei lá, talvez um milagre acontecesse, eu conseguisse monetizar o canal rápido. E monetizando o canal, eu ia ter uma renda bacana pra sair de casa. Ai, Fede, mas por quê? É porque você já é uma jovem senhora, né? E não pode mais morar debaixo das asas, né? Dos genitores ou das pessoas que, né, cuidam de você, enfim. Não, não, infelizmente não. Eu demorei a entender, sério, eu demorei a entender que eu vivia num lar abusivo. Eu demorei a entender que, muito provavelmente, um membro da minha família é narcisista e perigosíssimo. E, infelizmente, a minha vida toda eu fui muito afetada, de graça, assim, mesmo. Até por essas e outras que vocês podem ver pelas histórias do canal, que eu sempre tive muita dificuldade, assim, de ver perigo nas pessoas, ver maldade nas pessoas. Porque quando você cresce num lar que alguém te dá um tapa na cara, mas fala que é por amor, mesmo que você não tenha feito nada, você cresce num lar em que uma pessoa deixa uma pessoa rica te tratar mal. E você tem que aceitar a pessoa rica te tratar mal, porque sua família não tem dinheiro. A pessoa rica, ela pode emprestar dinheiro, pode pagar uma conta, pode fazer uma compra para sua casa. Mas não importa se ela te trata mal ou não. Nossa, Ferdi, isso é muito específico. Você está bem? Estou melhorando. E sim, é muito específico porque eu passei por tudo isso, não são meros exemplos. Eu nem sei muito assim o que falar, porque se eu for contar em detalhes, vai ficar um vídeo de 2 horas e eu sei que ninguém quer isso não. Muito menos eu que vou editar tudo isso aqui depois. Mas acontece, gente, que, primeiro, pra quem tá aqui há muito tempo, na época que eu ainda postava diários, diário 1, diário 2, diário 3, eu não fazia o vídeo, né, cada vídeo com o respectivo título e etc. O diário 0 do meu canal, tipo, vídeo piloto mesmo, era eu falando alguns fatos, algumas curiosidades sobre mim, algumas coisas que eu gostava. E numa das coisas que eu falei, eu expliquei acerca do meu processo de diagnóstico do autismo. Naquela época eu tava só em processo mesmo, eu não tinha nenhum diagnóstico certeiro. Eu, sozinha e Deus, literalmente, é que desconfiei do diagnóstico do autismo. Eu que fui, assim, pesquisando e entendendo esse espectro, eu não só fui me enxergando, porque a gente tem que tomar cuidado com o autodiagnóstico, sim, mas foi ficando óbvio demais, sabe? Graças a Deus, na cidade em que eu morava, no posto de saúde de lá, tinha acesso à psiquiatria. Não é, né, o melhor de todos, mas eu consegui conversar com o médico e ele me avaliou da forma que ele soube e ele conseguiu ver que realmente, assim, tudo indica, tudo aponta que eu tenho autismo, sim. Só que como eu não tenho condição financeira para poder investigar minuciosamente, sabe, o meu nível de suporte, minhas comorbidades, ter recebido, né, o veredito, assim, foi um choque para mim, porque a vida inteira eu vivi no que as pessoas chamam de masking, que é quando o autista, ele aprende no observômetro mesmo a se mascarar os seus sintomas, mascarar tudo que ele sente, imitando mesmo, de graça, o comportamento das pessoas ao redor que muito provavelmente não são autistas, ou são autistas, né, mas estão em masking também, olha que delícia. E já vou pular pro próximo assunto. Meu núcleo familiar era composto por matriarca, patriarca, primogênita. Não vou dizer se essas pessoas eram realmente meus pais ou não, porque eu não quero expor ninguém, eu não quero nem me expor demais, mas eu cresci vivendo com essas 3 pessoas minha vida inteira. Eu era a mais jovem da casa, então toda vez assim que eu falar sobre essas pessoas sempre vai ser matriarca, patriarca, primogênita. Eu sei que tem vídeos antigos do canal em que eu falo tipo, ai minha mãe, ai não sei o que, meu pai, ah meus irmãos e etc. A verdade é que eu não sou filha única, mas eu não quero dizer também quantos irmãos eu tenho, se os meus pais biológicos vivem comigo ou não, se eu sou adotada ou não. Eu quero que essas coisas fiquem bem no ar, talvez daqui a um tempo, quem sabe,
sabe, eu explique, né, tipo, direitinho toda essa situação, mas eu realmente não quero. Não quero dar detalhe, mas a maior parte da minha vida eu vivi com essas pessoas. E eu sei que não vai fazer nem um pouco de sentido o que eu vou falar aqui agora. Percebi que eu vivi mais de 20 anos da minha vida presa, propositalmente presa, num lar abusivo, tóxico, narcisista e carregado de mentiras. Confesso que eu ainda tô em negação acerca de muitas coisas, mas já vem a terceira parte. Meu marido tem me ajudado muito. Sim, gente, eu casei. E foi meu marido que me ajudou a enxergar mais ainda tudo isso e estendeu a mão pra mim. Hoje eu não vivo mais naquela casa, graças a Deus. Eu vivo na casa dele. O que nos leva para o próximo fato. Eu sou estudante de canto agora. Eu hoje também faço parte de um grupo de dança e também trabalho. Então, em menos de um ano eu casei, eu me tornei estudante e eu também tô trabalhando, tô fazendo várias coisas. Mas respondendo a realzona mesmo do porquê eu sumi, é porque eu fiquei cansada do canal, fiquei muito magoada, porque foi eu começar o canal que muitas máscaras de amizade caíram ao meu redor. Vou falar mais detalhadamente nos próximos vídeos. Os comentários ainda vão continuar desativados porque eu tenho preguiça de gente chata. Ai, gente, vocês me desculpam. O negócio não é nem hater, não é nem troll, não é nem gente passivinha, agressiva. Não é isso. Eu meio que já falei isso num outro vídeo. Eu não entendo que a pessoa vem e fala uma bostinha, tenta fazer uma piadinha de mau gosto, é passivo-agressivo. E aí, na hora que eu respondo na boa, né, não brigo, não xingo, ou não demonstro, sei lá, ter ficado ultra deprimida, a pessoa fica com raivinha. Não entendo, não entendo. Realmente eu tenho preguiça disso. É até por essas e outras que eu escondo meu rosto. Já falei disso também em outro vídeo. Eu tenho nariz grande, volta e meia aparece uma acne na minha cara e eu não tenho condição de ficar fazendo skincare cara e etc. Então eu tenho que esperar a paciência da jovem acne a secar sozinha e ficar tranquilona, sabe? Eu sei que tem gente, né, que comenta, ai, feia, nossa, seu cabelo isso, nossa, não sei o que é aquilo. E o negócio é que eu não ligo pra isso. E eu percebo que quem fica destilando lixo, principalmente online, né, ela quer te fazer sofrer de alguma forma. Então, se você não demonstra sofrimento, se você de fato não sofre, até se você finge mesmo que não sofreu, a pessoa fica com raiva. Aí você se torna o arrogante, você se torna o petulante, você se torna o presunçoso. E eu tenho preguiça disso, sabe? Eu tenho preguiça de verdade. E eu sei que privar os comentários, tipo, diminui o alcance, etc. Mas fazer o quê? Sabe? Fazer o quê? Eu tava no desespero, né? Como eu falei no início do canal. Então, por isso que eu postava vídeo toda semana pra ver se algum vídeo viralizava e eu começava a ter muita visualização, muita coisa, sabe? Só que não é bem assim, né? Que as coisas acontecem, não é bem assim que engajamento funciona. E como eu falei, muitas pessoas até deixaram a máscara cair nessa época, sabe? É só você começar a construir algo que as pessoas que dizem que te apoiam, que te amam, que isso e aquilo, tipo, todas elas viram as costas. Já até falei sobre isso em outro vídeo também. Eu fico triste porque, poxa, é amigo, sabe? Pessoa que você já viu, assim, dando braço a torcer pra outras pessoas, mas a pessoa não dá o braço a torcer pra você porque, sei lá, você não é um bom contato de networking. Talvez você só passava de um suporte emocional. E sim, eu tô desabafando, mas vocês vão saber de tudo isso só lá na frente mesmo, porque voltei. Mas tipo assim, vou postar quando eu quiser, do jeito que eu quiser, entendeu? Eu ainda estou me reerguendo, no momento eu me encontro de férias, mas eu tenho uma vida agora, sabe? Vida de casada, vida de trabalhadora, vida de estudante. Obviamente o meu tempo é mais escasso para poder ficar mexendo assim na internet e tudo mais. No mais é isso aí, gente. É isso aí mesmo. Deus é bom, o diabo não presta e nós somos mais ou menos porque nós estamos aprendendo. Um beijo, queijo ou uma xícara de chá. Até a próxima, sei lá quando. E bye bye.